Amém. Graça e paz. Amém. Queria convidar você a abrir tua palavra em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e vamos estudar um pouquinho a respeito daquilo que Deus vem nos falar aqui através da tua santa palavra. Amém. Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, fala assim comigo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Diz assim comigo, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Pula um pouquinho, vai até o versículo 14, de 4, que diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, fala assim comigo, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Queridos, quando nós olhamos para esta passagem de Lucas 4, nós precisamos olhar com cuidado, porque existem algumas coisas que nós precisamos identificar. No versículo 1 do capítulo 4, ele mostra algumas características que nós precisamos ter da mesma maneira como Cristo tinha. Cristo é o nosso mestre, é aquele que vai adiante de nós, é aquele que prepara o caminho, é aquele que mostra o caminho, aquele que mostra como devemos fazer e como devemos ser. Amém ou não amém? Então, se Jesus é o nosso modelo, nós temos que ser como Ele é. Então vamos ver essas características. Olha o que diz aqui no versículo 1. Jesus, cheio do Espírito. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos estar mergulhados, imersos com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Mas, queridos, note uma coisa. Ele estava cheio do Espírito. Somente isso. Olha o que diz no versículo 1 ainda. Guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus estava cheio do Espírito, mas ele era guiado pelo Espírito. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito, mas ele tem que nos guiar no nosso dia a dia e nas nossas ações. Estar cheio do Espírito é uma grande bênção, porque quando estamos cheios do Espírito, a nossa natureza é transformada. Mas não basta estar cheio, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque ele nos mostra o caminho a seguir. Então estar cheio é uma condição, mas agora precisamos ser guiados, porque Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Amém? Queridos, aqui no capítulo 4, ele acabou de passar pelo batismo. Ele tinha passado pelo batismo no Rio Jordão. A palavra de Deus diz que quando ele sai das águas, vem aquela pomba, porque o céu se abre, vem a pomba como no Espírito Santo, e a voz dizendo: eis ali aquele em quem me compraz, o meu filho amado. E ele sai do Jordão, batizado, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, e ele foi para onde? Ele foi para o The Royal Palm Plaza, num hotel, num resort. Ali naquele resort tinha piscinas de águas termais, boas para a pele, boa para a calvície. Talvez eu precise passar por lá e alguns irmãos junto comigo, amém, irmãos? Então ele sai dali, do Rio Jordão, ele vai para um spa, e naquele spa ele fica ali fazendo pedicure, manicure, massagens relaxantes, porque Jesus precisava ser preparado. Ele estava cheio do Espírito, e ele foi guiado pelo Espírito. Não é isso que diz a Bíblia a respeito dele? Não, queridos. Diz que ele sai do Rio Jordão, cheio do Espírito,
guiado pelo Espírito, e vai para o deserto para ser tentado. Pastor, para a mensagem por aí. Já tá bom. Porque na verdade, se você parar no estar cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, já tá bom. O problema é que nós nos esquecemos que o nosso exemplo é Jesus. Então, se Jesus foi tentado, o que vai acontecer conosco? Nós seremos tentados. Mas como é que Jesus venceu? Ele estava cheio do Espírito e ele era guiado pelo Espírito. Como é que nós vamos vencer as nossas tentações e as nossas lutas e as nossas dificuldades? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo e quando somos guiados pelo Espírito Santo. Durante todo o tempo no deserto, Jesus recebeu a palavra certa para contrapor aquilo que o diabo falava ao coração dele. Por quê? Porque nós precisamos compreender que o Espírito Santo é a pessoa da graça de Cristo habitando em nós, mas que quer formar o meu caráter e o seu caráter igual ao caráter de Cristo para vencer este mundo mau e que jaz no maligno. Amém? E aí então no versículo 14 diz que Jesus no poder do Espírito. Então veja, queridos, 3 condições fundamentais para nós hoje. Primeiro, ser cheio do Espírito, porque quando estamos cheios do Espírito, a nossa carnalidade morre, porque onde está a presença do Espírito, a nossa carnalidade não tem vez. Mas quando nós deixamos nos esvaziar do Espírito, o que naturalmente vai aflorar é a nossa carnalidade. Mas quando estamos cheios do Espírito, porque Ele é o Espírito Santo habitando em nós, a nossa vida vai se moldando ao caráter de Cristo e nós vamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Mas precisamos ser guiados pelo Espírito. Então ser guiado significa vá para a direita, vá para a esquerda. Agora você entra por aquela porta, sai por aquela porta. Ou seja, as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer, precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui vem um grande problema nos dias de hoje. Porque nós queremos ser cheios do Espírito, amém ou não? Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ter os dons. Eu quero que o Espírito Santo se manifeste na minha vida. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo tem um papel. E o papel dele na minha vida e na sua vida é nos mostrar o caminho a seguir. É dizer para nós, vá adiante. Ou então pare, desvie para cá, desvie para lá. Porque o papel do Espírito Santo é mostrar o caminho para nós. Veja que Jesus ali no deserto, sendo tentado, o diabo confrontou ele com o quê? Com a palavra. Mas porque ele estava sendo guiado pelo Espírito, ele respondeu com o quê? Com a palavra da verdade. Porque, queridos, uma coisa importante, existem muitas palavras sendo ditas hoje, mas a palavra da verdade é a única que nos liberta e que nos transforma. A palavra da verdade é a única que traz transformação e regeneração e remissão de pecados. A palavra da verdade não é uma palavra que nos torna dependentes de um homem. A palavra da verdade nos faz dependente de Jesus e não dependente de um homem. Então nós precisamos compreender isso. Então ser guiado pela palavra, ser guiado pelo Espírito Santo é permitir que a palavra de Deus venha nos mostrar o caminho a seguir. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito. Ser guiado pelo Espírito tem um pequeno problema. Porque o Espírito nos guia na verdade. Amém ou não? E aí chega a hora do confronto. Confronto do quê? De quem eu sou, de como eu penso, do que eu gosto. Queridos, nós temos que entender que nós seremos confrontados com as nossas manias, com a mania de McDonald's, com a mania de uma série de coisas. Mas, queridos, nós precisamos vencer as nossas manias. Mas sabe como nós vencemos? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Vai chegar em determinado momento que o Espírito Santo vai falar para você assim: ame o seu esposo e respeite ele pelo que ele é. É, pastor, você fala isso porque você não está casado com ele. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: ame o seu esposo como ele é. Não queira mudar o seu esposo com a sua palavra,
O que vai mudar o seu esposo, segundo a palavra, é a tua atitude, a tua ação, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia santifica o lar. A mulher sábia não fala no lar, a mulher sábia santifica o lar com as suas atitudes, com a sua postura, com a sua ação, com o seu amor e com o seu cuidado. Então não é pelo muito falar, mas é pelo muito fazer, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí então fala que Jesus, no poder do Espírito. E aqui acontece algo tremendo, porque veja, a presença do Espírito era real e abundante em Jesus. Ele estava cheio, ele era guiado, ele estava no poder do Espírito Santo. E o que é que estava acontecendo com esse agir de Deus através de Jesus Cristo sobre a face da terra? Aonde ele passava, cego via. Aonde ele passava, cadeias eram quebradas. Aonde ele passava, paralítico era curado. Aonde ele passava, o lunático deixava de ser lunático. Aonde ele passava, sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito, ele era guiado pelo Espírito e ele estava andando no poder do Espírito de Deus. Então precisamos, assim como Jesus, ter essas mesmas características de vida, pois hoje nós somos o habitáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Aonde nós passarmos, nós precisamos anunciar que há um Deus que cura. O mesmo Jesus que curou no passado na Galileia é o mesmo que cura hoje. O mesmo que libertou os quebrantados é o que libertará hoje aquele que está preso, aquele que pôs fim à ceguidão de muitos. Você colocará o fim da ceguidão, porque você tem o poder de Deus sobre você, você tem o Espírito Santo em você, mas você precisa ser guiado, estar cheio e andar no poder do Espírito Santo. E aí quando chega então no versículo 16, diz que Jesus estava na sinagoga. E aqui há algo importante, queridos, porque a palavra de Deus ela traz detalhes. E olha qual era o detalhe que tem aqui. Segundo o seu costume. Qual é o costume de Jesus? Aonde Jesus era pego sempre? Na sinagoga. Era costume de Jesus estar na igreja. Queridos, por que você acha que o diabo tem tirado tantos crentes da igreja? Por que você acha que muitos crentes só vêm de domingo e não têm mais o costume de estar na igreja? Porque nós não estamos andando como o nosso mestre andava. Era costume de Jesus estar aonde? Na sinagoga. Era o lugar aonde ele queria estar. Por quê? Porque ali ele estava ensinando, ali ele estava pregando, ali ele estava compartilhando a vida que havia nele para a vida daqueles que estavam ali. E aí então, quando ele estava ali na sinagoga, ele pega o livro, ele pega o pergaminho, aquele rolo que continha a palavra, e ele pega aquele pergaminho, abre o pergaminho sobre a pedra, e quando ele estende aquele livro, era o livro do profeta Isaías, e ele começou a dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, ou seja, ele me capacitou, ele me revestiu de autoridade, ele me revestiu de poder, ele me revestiu de todas as condições necessárias para realizar uma obra, para evangelizar os pobres. Então o Espírito do Senhor estava sobre o nosso mestre, e agora ele diz algo para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, mas ele te ungiu para quê? Para evangelizar os pobres. Queridos, a palavra de Deus hoje foi uma palavra muito oportuna. Porque existe uma contradição entre a passividade e a ação. A ação é contrária à passividade. Quando eu estou passivo, eu fico o quê? Parado, inerte. Eu não realizo aquilo que eu devo realizar. E aí vem a palavra do Senhor e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar. Evangelizar é um verbo, e verbo significa ação, atitude, ir ali aonde precisa para anunciar o ano aceitável do Senhor.
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, se você puder, por favor, retornar um pouquinho na sua Bíblia, volta lá para Isaías 61, que é onde está esta palavra que Jesus leu ali na sinagoga naquele sábado, naquele momento. Isaías 61, versículo 1. Então você vai notar que algumas coisas começam a acontecer quando Jesus recebe essa autoridade. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então nós, assim como o nosso mestre, temos o Espírito de Deus sobre nós, e ele nos unge para quê? Para pregar as boas novas. O meu papel e o seu papel como filhos de Deus nós vamos anunciar as boas novas. Pastor, como é que eu faço isso? Pegando o microfone lá na praça e falando para todo mundo que Jesus ama. Talvez para alguns seja essa a forma como Deus vai usar. Mas a outra forma como você vai pregar é através do seu testemunho. Como você se porta, como você age, como você fala, como você se direciona, como você se relaciona com as pessoas. Isso é a maior forma de pregação das boas novas, porque lá no mundo o que as pessoas estão acostumadas a ver é um porteiro ser desprezado. Mas nós, como filhos de Deus, temos que pregar as boas novas para ele, dizendo para ele: boa noite, Deus te abençoe, muito obrigado porque você abriu a porta para eu entrar nesse prédio. A educação, a forma como eu me porto. Pastor, mas o que isso tem a ver com pregar boas novas? Significa que você tem algo que o mundo não tem para oferecer. O que o mundo oferece para ele é desprezo, mas você oferece para ele atenção e cuidado, zelo e educação, porque isso são boas novas também. A pregar boas novas aos quebrantados. E aí diz mais: enviou-me a curar os quebrantados de coração. O pastor Maurício estava falando aqui a respeito do filho do Daniel Mastral que cometeu suicídio. Queridos, quantas pessoas estão com seus corações quebrados, com seus corações feridos, talvez lá no seu emprego, talvez no seu prédio, e talvez eles nunca terão a oportunidade de ouvir de um amor de Deus se você não falar para eles. A sua igreja talvez não possa entrar lá, mas você está lá todo dia. Então seja um anunciador das boas novas no seu prédio, na sua casa, no seu bairro. Conquiste o seu bairro através do amor de Cristo. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar, olha o que diz aqui, a consolar todos os que choram. Irmãos, nós precisamos começar a pedir ao Espírito Santo que nos mostre as pessoas que precisam de consolação. Para quê? Para que você seja a boca de Deus que vai transformar o coração dela de tristeza em alegria. Então não se espante se você começar a andar pelo centro de Alfenas e você vê uma pessoa triste e o Espírito Santo dizer para você assim: vá lá falar com ela, e na hora que você falar com ela, você vai ver a mudança na vida dela. Por quê? Porque o Espírito de Deus te ungiu para apregoar as boas novas, para consolar os que estão tristes. A igreja precisa começar a tomar um papel de relevância para a sociedade, aonde um ferido, um caído não pode ficar ali sem receber uma palavra, uma oportunidade de ter a sua vida transformada. Mas quem vai fazer isso? Eu e você, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para apregoar as boas novas. E a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aqui vem um recado fundamental para nós para o ano de 2019. Queridos, o inverno passou, amém? A primavera chegou. Amém? Não foi essa a palavra da virada? A primavera traz com ela esperança renovada.
A primavera traz com ela novas expectativas. A primavera traz com ela um florescer dos campos. A primavera traz com ela uma beleza. O inverno é incapaz de produzir, porque todo o campo floresce, as flores desabrocham, a grama se torna mais verde, há uma abundância de expectativa e de vida. Mas há um chamado de Deus para mim e para você. Ele diz aqui: edificarão os lugares antigamente assolados. Sabe quem vai edificar Alfenas? Você. Você é que precisa anunciar para Alfenas, dizer para Alfenas: Alfenas, a tua sorte mudou hoje. Faculdade, a tua sorte mudou hoje. Emprego, a tua sorte mudou hoje, porque vocês estão com o Espírito de Deus sobre vocês para edificar os lugares antigamente assolados. Sabe quais famílias serão transformadas? A sua família. Mas por que Deus quer transformar a sua família? Porque a sua família será um agente de transformação de outras famílias. Por isso é importante que você esteja nas reuniões do AME. Por quê? Porque quando as pessoas olharem para vocês, para a sua família transformada, refeita, regenerada pela primavera que está abrochando, eles vão dizer: eu quero essa primavera, vem para a minha vida, Jesus, e vocês serão edificadores de lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos. E olha o recado de Deus para vocês: e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Você tem o Espírito de Deus sobre você. Esse Espírito está te ungindo. Da mesma forma como estava com Jesus, Ele está com você. O que nós precisamos pedir é: Senhor, abre os nossos olhos, para que eu veja quem precisa de restauração, quem precisa ser agora consolado, quem precisa ser transformado, e você precisa ser o agente do Espírito Santo para levar transformação, consolação e renovação de vidas. E ele termina dizendo: mas vós, fala assim comigo, eu serei chamado sacerdote do Senhor. E me chamarão ministros do nosso Deus. Querido, você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Você é quem tem a liberdade e a ousadia de entrar no Santo dos Santos para apresentar a sua casa, a sua cidade, o seu bairro, a sua família, o seu esposo, os seus filhos diante do Senhor. Por quê? Porque você é um sacerdote na sua casa, você é um sacerdote em Alfenas, você é um sacerdote no seu emprego. Então aonde você está, a presença do Senhor tem que estar, porque você representa o céu na terra. Então naquele lugar onde você está, a paz tem que reinar. Pastor, mas às vezes as coisas ficam meio confusas. Então quando começa a ficar confusa, para. E começa a trazer a presença de Deus sobre a face da terra. Porque você é sacerdote dele. Porque você é ministro do nosso Deus. Sabe o que ministro faz? Ministro representa a autoridade daquele que o enviou. Ministro é a representação da autoridade. Quando o ministro da educação fala sobre a educação do país, ele fala porque ele está revestido de uma autoridade. Vocês são ministros de Deus. Sobre a sua vida a autoridade do Espírito Santo. Sobre a sua vida a autoridade do selo da promessa de Deus que diz: você será aquele que irá consolar os que choram. E há uma promessa, queridos. E há uma promessa. E a promessa do Senhor diz: em lugar da vossa vergonha. Vergonha é o inverno. No inverno nós nos escondemos. No inverno nós nos intocamos. No inverno nós nos encolhemos. Mas na primavera, o que vem para nós é: tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultarás na vossa herança. Por isso, na vossa terra,
possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Essa é a palavra do Senhor para vocês nessa noite. Saiba disso, meu irmão. Você foi chamado ministro. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Ele te ungiu para pregoar as boas novas, para consolar, para transformar, para desfazer as obras que o inimigo fez na vida de muitos. Você será um instrumento, e no lugar daquilo que você passou de vergonha, Deus colocará a dupla honra, e a tua alegria será perpétua, porque você é sacerdote e ministro do Deus Altíssimo. Amém? Por isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Agora nós vamos orar. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus ministros, os teus sacerdotes, Senhor. Aqueles que o Senhor está levantando para estes dias que se chama hoje, Senhor. Por isso, Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, começa a abrir os olhos dos meus irmãos agora, Senhor. Põe sobre os olhos deles agora, Senhor, o colírio da tua santidade. Põe sobre os olhos deles, Senhor, o colírio do teu amor. Põe sobre eles, Pai, o colírio da tua graça, Senhor. Para que eles possam se mover, Senhor, cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, para consolar a cidade de Alfenas, para restaurar os lugares assolados, para renovar a esperança dos que estão tristes, Pai, para consolar aqueles corações que estão precisando de uma palavra de renovo. Pai, nós proclamamos sobre a vida da tua igreja em Alfenas hoje, Senhor, que essa casa estará cheia da tua presença, Senhor. E todos aqueles que entrarem por essas portas, Senhor, serão transformados, regenerados e remidos, porque o sangue de Jesus irá cobri-los, Senhor, para uma vida nova. Mas, Pai, nós pedimos algo especial, Senhor. Traz uma nova consciência aos nossos irmãos aqui de Alfenas, meu Pai, para que eles saibam que eles foram ungidos pelo Senhor. Eles têm a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra de transformação e de vida, Senhor. Pai, que eles não sejam apenas frequentadores de igreja, Senhor, mas que eles sejam a tua boca profética sobre os lugares assolados, os bairros que precisam da tua palavra, Senhor, que eles sejam agentes de evangelização, Senhor, através de palavras, através de testemunho, através de ações concretas, Senhor, que façam que o teu reino chegue naquele lugar e tudo seja transformado para a tua glória, Senhor. Pai, faz a tua igreja Batista Ágape nesse ano, Senhor, uma igreja que se multiplicará, Senhor, mas não se multiplicará simplesmente por um crescimento numérico, Senhor, mas por uma nova consciência de que nós somos ministros e sacerdotes para anunciar que o teu reino chegou à face da terra. Faz de nós, Senhor, faz de nós palavras e boca do teu Espírito sobre essa cidade, Senhor. Faz as nossas bocas, Senhor, a tua boca, Senhor, para anunciar vida sobre Alfenas, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja o teu santo nome.